Que bom receber você para mais um estudo Jesus, restaurador da vida. E agora vamos falar sobre Jesus e a Igreja. São mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Muitas pessoas com milhares ou centenas de seguidores nas redes sociais. Mas nunca a humanidade se sentiu tão solitária. Por quê? Mesmo tendo pessoas ao lado, muitas pessoas sentem-se às vezes tão vazias e sozinhas. Há uma mensagem para nós. Jesus estabeleceu a sua igreja. E a igreja tem um papel fundamental no mundo no qual vivemos. E esse é o nosso tema, e esse é o nosso estudo. Para começar, quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Senhor, quero lhe agradecer muito pela igreja. Quero lhe agradecer muito porque podemos ser parte do corpo de Cristo aqui na terra. Este estudo que faremos agora é muito importante e por isso eu quero lhe pedir que o Senhor ilumine a mente do instrutor, da instrutora e de todos aqueles que estão estudando. Pai, precisamos do Senhor, por isso nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você visitar a Boys Town, ou Cidade dos Meninos, fundada pelo padre Flanagan, perto de Omaha, estado do Nebraska, verá uma interessante estátua logo na entrada. Essa estátua representa 2 meninos que um dia foram encontrados pelo padre. Um menino, com um sorriso radiante, carrega nas costas outro menino, mais novo, que não pode andar. O padre perguntou ao mais velho se ele nunca se cansava de carregar seu companheiro. A resposta do menino é a memorável inscrição gravada na estátua. Ele não é pesado, ele é meu irmão. A essência do cristianismo é o amor, expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações caridosas. O amor sempre se revela através de ações. O apóstolo João escreveu: "Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos." Isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Jesus revelou o seu amor na cruz. Cada gota de sangue nos fala de um amor que vai até o limite máximo. À luz desse amor, depomos a nossa vida em amor, derramando em sacrifício por outros. Na cruz, também nos entregamos. Entregamos não apenas a Jesus em sacrifício a nossa própria vida, mas à comunidade cristã por meio do serviço. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. O amor não pode existir sem revelar-se em atos exteriores, assim como o fogo não pode ser mantido aceso sem combustível. O dever tem um irmão gêmeo. E sabe qual é? O amor. Porque o amor sem ação ou sem dever é mero sentimentalismo. O dever sem amor é enfadonho, é rígido legalismo. O amor de Cristo, transbordando em nosso coração, alcança as pessoas ao nosso redor com atos de bondade. Nossa maior alegria provém de sermos bênçãos para os outros. Levar os seus fardos não é um jugo irritante, é uma oportunidade muito bem-vinda de servir. O serviço é um glorioso ministério quando andamos nas pegadas daquele que não veio para ser servido, mas sim para servir, como diz Mateus capítulo 20, versículo 28. Junto com o garoto de Cidade dos Meninos, digamos sobre o nosso semelhante: ele não é pesado, ele é meu irmão. Há algumas pessoas que dizem assim: eu quero ter Jesus, mas não quero ter a igreja. Jesus sim e igreja não. Nós vimos nesse estudo que a igreja foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. É parte do seu corpo aqui na terra e ocupa um papel fundamental na manutenção e na pregação do Evangelho em todo o nosso mundo. Portanto, não se pode dizer que a igreja não é mais relevante nem necessária aos nossos dias. Jesus, ele é o fundador e restaurador da igreja. Obviamente, a igreja não é perfeita, porque a igreja é formada de pessoas que não são perfeitas, mas a igreja é o local onde pecadores se reúnem debaixo da graça do Senhor Jesus para buscar transformação,
para buscar inspiração e para buscar salvação. Assim, todos nós somos chamados e convidados para levarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. O mundo no qual vivemos não é um mundo tão simples e fácil assim. Há muitas tentações e distrações que podem facilmente nos tirar do caminho que Deus tem. Assim, a igreja ela acaba congregando pessoas diferentes que exercem os seus dons e umas podem pastorear as outras. A igreja na minha vida é fundamental. Eu frequento a igreja desde a minha primeira infância e vejo os momentos dos quais eu vivi e passei, sejam eles bons ou ruins, felizes ou tristes, mas sempre tive a presença da minha comunidade de fé, dos meus irmãos que choravam comigo ou que se alegravam comigo, que comemoravam comigo ou que lamentavam ao meu lado. Portanto, a nossa trajetória cristã, ela é cheia de altos e baixos, mas a igreja, ela se torna fundamental para que você mantenha-se vivo, para que a sua espiritualidade não esmoreça. Uma chama pequena fora da grande fogueira, em pouco tempo se apaga. Este é o papel da igreja, manter a tocha do Evangelho, da salvação, do amor, vivas em tua vida. Agora, Paulo deixou uma advertência muito interessante quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Isso significa que eu passo a ser mãos e pés de Cristo a este mundo, quando eu cuido dos pequeninos, quando eu cuido daqueles que necessitam, quando eu cuido daqueles que sofrem, quando eu estou interessado no meu próximo, eu me torno parte de Cristo a esta pessoa. Muitas pessoas não lerão a Bíblia, mas elas lerão a minha vida e através da minha vida poderão compreender e entender o Deus que eu amo e o Deus que eu sirvo. Se a igreja é o corpo de Cristo na terra, obviamente, Deus nos dá um privilégio de sermos parte daquilo que Ele é aqui neste mundo. Mas também existe uma advertência da qual precisamos nos atentar. Está no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 28 e 29. Aqui há uma advertência. Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja, a igreja aqui tem um preço enorme, pago pelo sangue de Cristo. Eu e você não teríamos condições de comprar a igreja, mas Cristo teve, porque Ele morreu pela salvação daqueles que pertencem à igreja. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e por isso Ele oferece à igreja a possibilidade de salvação. Igreja é o povo de Deus. Igrejas são aqueles que são chamados de diferentes lugares, regiões, contextos, culturas, educações, para fazerem parte de um mesmo povo, que aguarda a breve volta do Senhor Jesus. O que a Bíblia está dizendo é: cuida de você mesmo e cuida do rebanho. Deus constituiu vocês como bispos para pastorearem a igreja do Senhor. Obviamente, aqui está falando do trabalho do pastor, que é aquele que tem uma responsabilidade de coordenação do trabalho espiritual, mas o pastor não é aquele que faz todo o trabalho da igreja. Ele pastoreia a igreja porque existe um conceito na Bíblia chamado sacerdócio de todos os crentes, que está lá em 1 Pedro. Todos fomos chamados para exercer os nossos dons. E assim, quando todos exercem os seus dons, cuidados e pastoreados, estarão cuidando bem da igreja do Senhor, que foi comprada com o sangue de Cristo. Mas ele diz assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Em outras palavras, se vemos a igreja como corpo de Cristo na terra, a igreja como um meio do qual Deus escolhe para manter os seus filhos salvos, para mantê-los vivos na fé, obviamente, o inimigo das almas, o diabo, o tentador, olha para a igreja e quer destruir a igreja. Ele quer acabar a igreja.
Ele não quer o sucesso da igreja. E ele envia os seus mensageiros, esses lobos vorazes que entram no meio do rebanho, parecendo ser ovelha e que no final não são ovelhas. O que nós temos que fazer? Cuidar. Cuidar, porque o diabo não está brincando. Ele está em serviço, ativo, e usa das suas estratégias mais aguçadas para desvirtuar a igreja, para tirar a igreja do propósito do qual Jesus a estabeleceu na terra. A igreja é aquela que crê na volta de Jesus, é aquela que prepara um povo para a volta do Senhor Jesus, é aquela que testemunha a todas as pessoas, é aquela que se organiza para a missão, é aquela que cumpre o mandato de Cristo, ir a todo mundo e anunciar o Evangelho para que mais pessoas sejam batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a você? Deus está te convidando nesse momento a fazer parte da sua igreja, a fazer parte do seu povo, a unir-se nessa comunidade de fé como um só povo, uma só doutrina, uma só fé, e assim pregarmos para o mundo inteiro que Jesus em breve vai voltar. Meu convite para você é esse. Procure a igreja mais perto da sua casa. Se você já conhece a igreja, meu convite é una-se a essa igreja. Passe pela experiência do batismo, viva essa nova experiência de fé, porque Deus te ama, se importa com você e quer, mais do que qualquer coisa, te dar a salvação. Vamos juntos orar? Senhor Deus querido, obrigado pelo estudo que tivemos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinos. Queremos, mais uma vez, entregar nossa vida nas Tuas mãos. Nós, como parte do Teu povo, parte do corpo de Cristo na terra, como parte da igreja, nós nos consagramos a Ti para que Tua vontade se faça em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.